Certo, pessoal, vamos retomar nosso assunto laços de repetição. Agora a gente vai falar sobre os tipos de laços de repetição. Olha só, dentro do assunto estudo de repetição, tá? Nós temos alguns tipos de laços de repetição. Quais são esses tipos de laço? O primeiro deles é um teste no início, tá? Também chamado de enquanto. Tem um outro que é o teste no fim, é o faça enquanto. Esse cara aqui também alguns autores chamam de repita enquanto. E aí tem um outro que é com variável de controle, tá? Esse aqui é chamado de para. Vamos ver como é o comportamento de cada um deles agora, tá? Bom, começando pela estrutura de repetição para, que é essa estrutura de repetição, ela tem uma variável de controle, certo? Bem, essa estrutura é utilizada quando o número de repetições for conhecido. Todas as vezes que a gente for fazer o algoritmo e tu conseguir visualizar quantas vezes aquele laço de repetição vai ser executado, então se tu consegues dizer quantas vezes vai executar, então tu vais precisar de um laço para, tá? Olha como o autor está falando. Estrutura usada quando o número de repetições for conhecido durante a elaboração do algoritmo ou quando puder ser fornecido durante a execução. Esse finalzinho aqui ele coloca porque nós podemos pedir para o usuário dizer quantas vezes ele quer executar o laço, né? Por exemplo, eu posso fazer o algoritmo e pedir para ele, vamos supor que seja um algoritmo para que ele possa fornecer números inteiros. Aí eu posso dizer para ele assim, olha, usuário fornece 10 valores inteiros. Quando eu peço para ele 10 valores inteiros, então eu já estou dizendo para ele, olha, já que são 10, eu já sei quantas vezes vai executar o laço. Então eu vou precisar de um laço para, ok? Olha como vai funcionar o laço. Essa estrutura é a estrutura do para, tá? Como vai ser a sintaxe no pseudocódigo. A gente vai usar a palavra reservada para, certo? Aí essa estrutura a gente vai abrir e fechar parênteses, tá? Aqui dentro a gente vai especificar algumas coisas para ela. Aí observa o seguinte, que no pseudocódigo a gente vai colocar uma chave iniciando e uma chave fechando o bloco do para, ok? Beleza. Então olha só, dentro do parênteses aqui, ó, a gente vai especificar uma variável inicial, tá? A gente vai ter uma variável que vai iniciar com um determinado valor. Então a gente vai criar uma variável no pseudocódigo, né? Cria a variável e aqui tu vai inicializar essa variável. Por exemplo, ela pode ser um contador. Já que essa estrutura ela executa uma quantidade de vezes que tu vais conhecer, né? Tu já vai saber quantas vezes ela vai executar. Então tu precisa inicializar essa variável com algum valor, tá? Então esse aqui vai ser o valor inicial da variável. Aí bota 2 pontos. Bem aqui, ó, nessa parte, no meio, vai entrar a condição que vai fazer o laço parar, tá? É aqui que tu vai especificar o momento que ele vai parar. Até quando ele vai rodar. O valor de incremento, o valor do incremento, o que vai acontecer é o seguinte, esse cara vai começar com um valor, certo? Aí, de posse desse valor aqui já inicializado, tu vais perguntar se esse valor que já foi inicializado, se ele atende essa condição. Se sim, se der verdadeiro o teste, aí ele executa as instruções aqui, tá? Pode executar uma instrução ou várias instruções, um bloco de comandos, né? Beleza? E aí o que acontece? Ele vai executar isso aqui que vai estar para cá, ó, incremento. Ou seja, vamos supor que era para fornecer números inteiros, né? 10 números inteiros. Então aqui começou com 0, com 1, por exemplo. Aí ele executou, ele perguntou, vamos supor, 1 é menor do que 10? Sim, verdade, 1 é menor que 10. Então ele executou, quando ele terminar aqui, ele tem que voltar. Nós estamos dentro de um laço, correto? Então quando ele voltar, ele vai vir para cá. Ele vai incrementar o valor do contador. Aí não vai ser mais 1, vai ser 2. Aí ele vai perguntar, o 2, ele é menor do que 10? Vai dar verdadeiro. Então ele entra aqui
executa o que tem de fazer, quando ele terminar aqui ele volta. Aí ele vai perguntar, 2 é menor, aliás, vai para 3, né? Aí ele vai perguntar, 3 é menor do que 10? Sim, então ele vai fazer esse laço aqui, ó. Acostume-se com essa nomenclatura. Ele vai fazer as iterações, tá? Até a condição ser falsa. Então ele vai iterar o laço de repetição. O que é iteração? Iteração é a quantidade de vezes, são as vezes que o algoritmo volta para recomeçar o laço, tá? Isso é uma iteração. Beleza. Vocês conseguiram? Durante a gente está vendo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui esse cara, ele saía daqui e voltava para cá, e aí testava aqui, né? Beleza. Deu verdadeiro? Ele entra, terminou, volta. Aí incrementou, pergunta, atende a condição? Sim, verdade. Ele entra, terminou, volta. Incrementa e testa. Ele vai ficar nisso até o momento que a condição dê falsa, né? Vocês conseguiram notar que esse aqui, ó, o valor inicial, só foi executado uma vez, né? Ou seja, esse trecho aqui, ó, só é executado inicialmente, para iniciar o laço. Por isso que ele é o valor inicial, né? Deu pra sacar, né? Beleza. Eu estou mostrando aqui do lado, ó, um diagrama que tenta deixar mais visual como é o comportamento de um laço de repetição, nesse caso da estrutura para. Então olha só, o algoritmo inicia, tá? Nessa bolinha aqui é o início, aí ele faz o teste, né? Olha só, iniciou, vamos supor que iniciou com 0, né? Vou explicar esse e esse aqui, tentar fazer ao mesmo tempo, um ajudar o outro na explicação. Aqui no pseudocódigo, eu tenho aqui var, criou uma variável inteira chamada de contador, tá? Aí nesse caso aqui, já que o contador é inteiro, tem que ser do tipo inteiro, beleza. Esse carinha aqui vai ficar aqui dentro, ó, sempre ele vai ser do tipo inteiro, tá? Esse cara aqui sempre vai ser um inteiro. Então, já que ele tem que ser do tipo inteiro, então vamos lá. Aí vou ter aqui em comentário, contador mais é igual ao contador recebendo contador mais 1, tá? Acho que isso aqui vocês já até sabiam. Aí vamos lá. Aqui o para, abriu parênteses, fechou parênteses e o bloco com chave, né? Abriu e fechou o bloco, beleza. Aqui dentro vai colocar contador recebe 1, ou seja, iniciou o valor 1, o valor inicial da variável é 1, tá? Beleza, essa aqui é a parte que vai executar só agora no início, aí depois não vai passar mais por aqui. Aí a partir de agora, o que ele vai fazer? Ó? Já iniciou o algoritmo, beleza. Aí ele vai fazer o teste. Ó. 1, contador, quanto é o valor do contador? O contador é 1, certo? Aqui, ó, contador 1. 1 é menor ou igual a 10? Aqui é o teste que ele está fazendo. Sim, é verdade, o número 1 é menor ou igual a 10. Então ele vai executar aqui, ó, imprima contando contador. Fez uma concatenação aqui e coloca o contador. Então ele vai imprimir contando 1. Então deu verdadeiro o teste, ele entrou, executou as instruções, né? Essa aqui no caso só tem uma instrução. E aí terminou o laço, ó. Terminou o laço? Ainda não, ele terminou a iteração. Terminou a iteração, ele volta para cá. Contador mais, já sabe que contador mais é igual a contador recebe contador mais 1. Ok. Isso aqui, ó, contador mais é esse pedaço aqui, ó. Altera o valor da variável de controle. Qual é a variável de controle? É esse cara aqui, ó. Isso aqui que é o meu controle, é o meu contador. Eu estou incrementando em 1 o valor dessa variável. Então, quando ele falou aqui, ó, altera o valor da variável de controle, nesse caso aqui está indo para 1, e tá incrementando de 1 em 1, né? A cada iteração, ele está subindo 1 o valor do contador. Então, ele vai fazer mais 1. Então, começou com 1, aí ele rodou, chegou aqui, vai fazer 1 mais 1, 2. Aí vai para 2. Aí ele faz o teste, olha só, alterou o valor da variável de controle, né? Acabamos de fazer aqui. Aí ele volta para cá, pá, o teste. Ou seja, ele testa aqui novamente. Contador é menor ou igual a 10? Quanto é o valor do contador? Agora é 2, certo? Beleza. Aí ele vai testar de novo. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele executa aqui a instrução, ó, fez o teste, deu verdadeiro, executa as instruções, altera o valor do contador. Então imprimiu, terminou a iteração e voltou para cá. Aí ele vai para 3, né? Vai iterar 2 mais 1, 3.
Aí ele vai para o teste. Isso aqui ele vai fazer até chegar em 10. Ou seja, quando o contador ele chegar aqui 9, ele vai perguntar: 9 é menor ou igual a 10? Sim, aí ele imprime, termina a iteração e incrementa o contador. Ok, feito isso, aqui ó, incrementou, ele vai testar pela última vez. 9 mais 1 foi para 10. Desculpa, não entendi. Contador mais 1 foi para 10. 10 é menor ou igual a 10? Aí é verdade, né? A última vez que ele fez o teste. Aí ele vai colocar aqui, imprima, como imprimiu 10, termina a iteração, aí incrementa em mais 1, vai para 11, 10 mais 1, 11, aí ele vai perguntar, aqui no teste, ó. 11 é menor ou igual a 10? Falso. 11 já é maior que 10, então deu falso. Quando der falso, o teste, o que ele faz? Ele sai do laço de repetição, e aí termina o algoritmo. Ok. Aí ó, tem um exemplo aqui de como é em Python, como é que a gente vai escrever, como é que eu vou codificar isso, professor? Nós vamos ter também aqui no pseudocódigo uma outra maneira de a gente escrever esse laço para, tá? Aqui no primário, para, aí aqui eu crio uma variável C, tá? Imagina que aqui no começo eu tenho lá o var, C, tá? Inteiro, aí aqui colocou o C, ó, no intervalo, estou dizendo, então, essa variável C, ela vai varrer esse intervalo, tá? Esse intervalo vai de quanto até quanto? Vai de 1 até 10, tá? Então, o intervalo vai de 1 até 10. Aqui o que ele vai fazer? Aqui vai executar um bloco de comandos, tá? Então, para essa variável C, vai executar, vai guardar os valores nesse intervalo aqui, de 1 até 10. Em Python, a estrutura para, ela é chamada de for, tá? E aí observa que ela tem uma sintaxe semelhante a essa aqui, tá? Não vai ter uma sintaxe parecida com essa aqui. Essa aqui parece muito com a linguagem Java, tá? Mas em Python a sintaxe parece com essa aqui, ó. Então tem o for, é a minha palavra reservada, e é a minha variável de controle, tá? Viu? É a variável de controle aqui, meu contador. Ele colocou aqui, ó, for i in range. Range é uma função que vai me retornar o que? Um intervalo. Intervalo de quanto até quanto? De 1 até 11? Não, nesse caso não. Ele retorna até 10. Porque aqui nesse caso ele considera que aqui o número 1 é um intervalo fechado e o 11 aqui é um intervalo aberto. Tá? Então ele considera que ele vai fazer de 1 até 10. O 11 ele não vai considerar dentro do intervalo. Tá? Ele faz menos 1, por exemplo. Tá? Ou seja, 11 menos 1, 10. Ok? E aí eu mandei imprimir aqui, ó. Tem aqui uma string formatada, né? Contando, aí eu imprimo o valor de i. Então ele iria imprimir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, tá? Assim que vai funcionar. Aí olha só, nesse caso aqui, ó, o interpretador do Python vai inferir que o i inicializa o laço valendo 1, tá? Já que esse cara aqui vai me dar um intervalo, ele vai começar com 1, então durante a execução do script, o interpretador ele vai entender que a variável i, né, o nosso contador, vai assumir o valor 1, aí ele executa aqui o comando, e aí depois ele vai iterar novamente. E aí ele já sabe que o 1 já foi, então agora ele tem que ir para 2. Então ele vai entender que o i é a variável de controle e ele vai assumindo os valores que vai estar aqui dentro desse intervalo, ok? Aí aqui eu coloquei mais detalhes aqui, ó, a função range vai receber um xy, tá? A função que retorna um intervalo entre x e y menos 1, tá? Só para reforçar a ideia de que é um intervalo aberto. Então, nesse caso aqui, nós especificamos 11, então ele vai executar até 10. Aqui no pseudocódigo, passei até 10, e a gente vai assumir que vai ter o mesmo comportamento do range aqui, tá? Então, por exemplo, se eu especifiquei 10, então ele vai rodar de 1 até 9, né? Seria x e y menos 1. Aí, olha só, se eu quiser que esse intervalo ele vá pulando de 2 em 2, então eu posso fazer assim, ó, range de 0 até 11. Então eu sei que ele vai de 0 até 10. De 2 em 2, é só dizer para ele, olha, passo uma vírgula aqui de novo,
E olha, vai de 2 em 2. Se quisesse que ele fosse de 3 em 3, bota o 3 aqui. Ah, eu quero que vá de 0 até 11, de 4 em 4. Aí só botar 4. 5 em 5, vai 5, tá? Aí que eu botei um exemplo de saída como seria. Se eu quiser que vá decrescente, como é que eu faço? Eu colocaria aqui 11 até 0. Lembrando que aqui nessa segunda opção sempre é um intervalo aberto, tá? Então olha, ele é de 11, aí depois é para 9, né? Ele é de 2 em 2, só que regredindo. Então menos 11, aliás, 11, 9, 7, 5, 3 e 1, ok? E aí aqui eu mostro o diagrama de como seria a execução desse laço aqui, né? Não é diferente, ó. Ele está no intervalo, o teste, né, ele vai se perguntar, está no intervalo XY? Se sim, se der verdadeiro, né? Aqui, ó, está no intervalo de 1 até 10, né? Que a gente sabe que esse aqui é y menos 1. Está dentro do intervalo especificado? Se sim, executa as instruções. Executando a instrução, ele tem que executar a próxima iteração. Aí o que ele faz? Pega o próximo valor do intervalo. Nesse caso aqui seria de 1 e iria para 2. Então ele vai lá para o laço e pergunta: 2 está dentro do intervalo? Sim. Aí ele executa, então ele vai fazer isso até chegar até o 10, né? Nesse caso aqui, até o 10. Aí quando ele chegar aqui no final, ele vai tentar pegar o próximo valor do intervalo. Aí não tem mais valor do intervalo. Ou seja, porque já iria para 11, né? Já estaria fora do intervalo. Aí 11 já está dentro do intervalo? Não está, já é falso. Então ele sai do laço de repetição. Aí eu deixo aqui um desafio para vocês, ok? Escreva um algoritmo que imprima a sequência numérica de 1 a 1 milhão, certo? E aí no próximo vídeo eu volto e aí explico como seria a solução dessa questão. Enquanto isso, vocês tentem resolver. Até o próximo vídeo.